Adalto. Então, primeiramente, bom dia. Muito obrigada pela disposição de participar aqui do Copcast, que é o podcast aqui do Sistema OCB Goiás. Você vai falar na palestra daqui a pouquinho sobre a questão das recuperações judiciais, né? E o nosso público é do cooperativismo, né? Mas nós temos uma força muito grande das cooperativas do agronegócio e a prova disso é justamente a feira, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os impactos, né, das recuperações judiciais e extrajudiciais, como que isso impacta o produtor rural. Primeiramente, agradeço pelo convite, uma honra estar participando desse evento, ser convidado por vocês. Realmente, esse assunto recuperação judicial é bastante espinhoso, né? Não existe nenhum produtor rural que escolhe pedir recuperação judicial, né? Na verdade, ela é uma consequência de um problema financeiro, né? Econômico-financeiro, que vem de alguns anos, né? Também, acho que dificilmente o produtor quebra numa safra só, né? Acho que é um acúmulo do quê? Normalmente de uma má gestão administrativa. É claro que a lucratividade nos 2 últimos anos foi bastante afetada, né? O produtor já estava muito alavancado, o preço da soja não ajudou muito, o preço do milho não ajudou muito e o custo da produção estava muito alto. Então a gente tem visto aí um número elevado, maior da história, né? Em 2024, de pedidos de recuperação judicial. Esse primeiro trimestre vem se repetindo. Isso, obviamente, que é péssimo para o mercado. Péssimo porque existe uma restrição de crédito natural. Os bancos, os financiadores, os fomentadores do agronegócio serão muito mais criteriosos. Isso, obviamente, que afeta o interesse do produtor, né? Do produtor em geral. Mesmo aqueles que não estão tão endividados, que não pediram recuperação judicial, eles também terão dificuldades, né? Pelo menos é isso que eu vejo nessa questão de crédito, né? E assim, falando, eu sei que não é uma receita de bolo, que não é uma coisa assim tão prática, mas tentando colocar de uma forma mais prática mesmo para o produtor rural entender. O que pode levar, os principais fatores que podem levar ele a pedir essa recuperação judicial, como o senhor disse, não é uma coisa que acontece de um dia para a noite, em uma safra só, não é uma coisa tão rápida, mas para a saúde financeira do negócio, né? O que afeta essa saúde financeira que chega lá na frente e que pode acarretar nessa recuperação judicial, falando justamente pra gente tentar evitar, né, esse cenário que vamos dizer, seria extremo. Eu vou até começar por essa última expressão, né? A recuperação judicial, eu penso que o produtor ele deve evitar ao máximo chegar nessa situação, né? Porque a partir do momento que ele pede a recuperação judicial, é algo irreversível. Você sempre vai ficar ali rotulado como um produtor que pediu a recuperação judicial. E ao pedir a recuperação judicial, existe naturalmente uma restrição de crédito. Ele vai ter dificuldade para se manter naquele período ali de 2, 3 anos, porque o mercado vai, obviamente, ficar receoso, né? Em continuar concedendo crédito para ele. Então, a primeira coisa é pensar bem antes de pedir a recuperação judicial. Penso que tem outras soluções, sentar na frente dos credores de maneira transparente. Eu acho que os credores também perceberam que, na verdade, renegociar a conta é melhor do que ter uma recuperação judicial. Eu já tenho visto esse movimento no mercado, sabe? Um pouco mais de paciência na renegociação. Então, assim, estando com esse problema financeiro, o produtor ele deve pensar muito, né? Antes de pedir a recuperação judicial. Consultar mais de um advogado, sabe? Aquela coisa? Porque às vezes o advogado que ele consultou também tem o interesse que ele peça a recuperação judicial. Então é preciso tomar cuidado e ouvir mais de um profissional, né? Ter um conselho um pouco mais concreto, porque a partir do momento que ele entrou na recuperação judicial, ele já tem aquele rótulo e vai ter a dificuldade, né? Acho interessante que o produtor, a partir dessa crise, seja bastante analítico na parte administrativa e financeira, né? A gente teve 2 anos, assim, extraordinários, né? Safra 19, 20, 21, 22 também, até 3 safras, vamos dizer. E eu senti que os produtores estiveram bastante alavancados nesse período, né? Criaram contas, fizeram compras de maquinários com preços altos, compras de fazendas. Então, assim, é preciso que esse problema dessas 2 últimas safras sirva de lição, né? Administrativa para o produtor, para evitar que ele chegue na recuperação, que é o último caminho antes de falir, né? A recuperação é uma pré-falência, né? Então é importante que ele cuide bem da parte administrativa, invista bem em profissionais que cuidem dessa parte também.
né? E para finalizar, queria que o senhor fizesse um panorama pra gente dessa questão das recuperações no campo, né? E se nos últimos anos houve um aumento e se deu uma estabilizada, você mesmo pontuou que teve um faturamento melhor, né? Isso impactou nessa questão das recuperações? Como que tá esse cenário no agro, assim, um panorama geral? Bom, os números do Serasa apontam que 2024 foi o recorde de pedidos de recuperação judicial. Esse é um problema exclusivo do agro? Não. A economia como um todo teve um aumento substancial de pedidos de recuperação judicial. O agro, se você colocar os números de 2020, 21, 22, quase não tinha esse volume, né? Não passava de 100 recuperações judiciais por ano, né? 2023 já teve um aumento significativo e 2024 maior ainda. A expectativa é que 2025 não tenha tantos pedidos de recuperação judicial. Eu acredito que aqueles que não pediram conseguiram de alguma forma renegociar a dívida, mas esse primeiro trimestre a gente ainda tem visto um número grande, mas não tão grande quanto 2024. Os números do Serasa costumam sair em maio do primeiro trimestre, mais ou menos isso, e aí a gente vai ter um número mais atualizado, mas o que eu tenho observado é assim, um número que eu entendo que vai se equiparar a 2023. Na nossa apresentação, a gente vai trazer todos os números por região, volume, quanto subiu exatamente em percentual de um ano para outro. É um gráfico bastante interessante para responder sua pergunta com mais detalhes, né? Tá?